com muita alegria que eu me encontro mais uma vez na presença de Deus para trazer mais uma parte da palavra de Deus. E te peço nesse momento, para você que ouve, que possa prestar bem atenção no que Deus pode fazer na vida do homem, como Deus pode transformar a vida do homem. Eu quero ler aqui apenas um versículo que se encontra no livro de Provérbios, no capítulo 20 e no versículo 24, que diz assim: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Eu te digo nesse momento que eu estou hoje aqui diante de Deus, porque os meus passos são dirigidos pelo Senhor. Você não pode dar um passo à frente assim, se o Senhor não permitir. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, eu dei um passo que veio a entristecer aos olhos do Senhor. O Senhor dirige os nossos passos. O Senhor dirige os passos do homem. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu era um jovem, ainda com 9 anos, servi o Senhor. E com 12 anos passei pelas águas. Me encontrava no colégio interno, no bairro de Niterói. Louvado seja Deus, no Barreto, onde ali o Senhor me tirou dali. E fui batizado com o Espírito Santo ainda com 9 anos. 12 anos passei pelas águas. Com 14 anos fazia a obra do Senhor. Louvado seja Deus. E de repente eu vinha a me desviar do caminho do Senhor. De repentemente veio alguns oferecimentos até a mim, que tem levado muito jovem para o mundo. A imundícia do dinheiro e a imundícia da prostituição. E isso foi o que veio até a mim. E fui a me desviar do caminho do Senhor. E de repente fui para o mundo. E fui tocar em alguns clubes com um dos meus irmãos. Nós somos 5 irmãos. E tem 2 irmãs. E de repente nós fomos tocar num clube. E ali eu comecei a adquirir alguns instrumentos. Comecei a fazer shows em alguns clubes. Mas não era aquilo ali que o Senhor queria comigo. Eu me desviando do caminho do Senhor, comecei a praticar coisas horríveis. Fui para o mundo da droga, para o mundo do furto, do roubo, para o mundo da prostituição. Mas aquilo ali não era a vontade do Senhor para comigo. Louvado seja Deus. E tivemos um convite para vir para Nova Friburgo. Viemos para Nova Friburgo e tocando ainda nos clubes. E chegando em um dos clubes, nós estávamos tocando e tivemos algum desentendimento. E o meu irmão virou para mim e disse que se eu parasse de tocar com ele, porque eu disse para ele que nós iríamos parar de tocar junto. Ele disse que se eu parasse, ele iria me matar. Louvado seja Deus. Pelas 3 vezes ele me ameaçou em morte, mas eu não acreditei naquilo. Louvado seja o nome do Senhor. Para mim, a vida que eu estava levando estava muito bem. Para mim, desviado do caminho do Senhor, eu estava prosseguindo muito bem. Mas eu estava entristecendo os olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia é bem clara. Louvado seja o nome do Senhor. Diz o livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual, louvado seja Deus, a qual o Senhor tem prometido aos que amam. Louvado seja Deus. Se o Senhor te ama, se o Senhor te prometeu alguma coisa, e até agora você ainda não recebeu, continue esperando no Senhor. Ele poderá te dar tudo. Ele poderá, se Ele te prometeu, porque a palavra de Deus diz no livro de Números 23, versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Se o Senhor te prometeu, Ele vai cumprir. Louvado seja Deus. Mas eu não soube esperar. E de repente, lá no mundo, eu pensava que estava com tudo nas minhas mãos. Usando drogas,
praticava coisas erradas, entristecendo os olhos do Senhor. Mas nós sabemos aqui no versículo que diz: os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. O homem, pois, como entenderá o seu caminho? Meus passos era dirigido pelo Senhor. Mas eu, de repente, deixei meus passos ser levados por mim mesmo. O inimigo abriu uma porta, a qual veio a me tirar dos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que estreito é o caminho que leva à salvação, e largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Louvado seja Deus. Aquele caminho largo e espaçoso, eu tinha entrado por aquele caminho. Louvado seja o nome do Senhor. E de repente, nós vindo para Nova Friburgo, fizemos vários programas e clubes, e ele me ameaçando de morte. Eu não acreditei. Mas um dia estava sobre a minha cama, junto com a minha esposa, e era 9 horas da noite, numa noite de 18 de setembro de 1993, a qual ali estava eu e a minha esposa tocando violão, e 2 irmãos meus chegaram e me chamaram para ir numa festa no bairro de Rio Grandino, estado do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo. E ali naquele bairro nós fomos. A minha esposa disse: você não vai? Eu disse: eu vou. Eu era um pouco teimoso e fui ali para aquela festa. Chegando perto da festa, esse meu irmão passou por perto de mim com a bicicleta, com um violão, uma bolsa de roupa na garupa da bicicleta, parou. Louvado seja o nome do Senhor. E veio com suas 2 mãos para trás, numa antiga estação de linha de trem. Louvado seja Deus. Ele parou e veio com as suas 2 mãos para trás. Chegando perto dos meus 2 irmãos, disse assim: olha, eu quero que tu dá um recado a uma pessoa para mim. Meus irmãos, vendo que ele estava com alguma coisa sobre a mão, disse assim: olha, você afasta de mim, eu não sei o que você tem nas mãos. Disse assim: olha, aqui eu tenho uma arma, mas não é para você, é para esse que está aí, que era eu. Agora, que situação chega um homem, louvado seja Deus, de olhar para uma arma e não poder fazer nada. Não tinha mais Deus. Deus estava comigo, mas eu não estava com o Senhor. Naquele momento, uns dias antes, eu ia passando em frente a uma igreja. Um porteiro da igreja veio e disse assim: olha, para aí. E eu parando, ele disse: olha, o Senhor manda te falar que se você não vier pelo esse amor que Ele hoje te oferece, você poderá vir pela uma grande dor. Mas aquilo para mim, eu não acreditei. Louvado seja Deus. Chega nesse dia, meu irmão apontando a arma dentro do meu rosto, e ele virou para mim e disse assim: se você correr, eu te mato. Se você ficar, eu vou te matar, a mesma coisa. Eu fiquei numa situação difícil, não podia correr, senão morreria. Ele dizia que algumas pessoas tinham falado para ele que eu estava armado para matar ele, uma coisa horrível. Mas chegando na frente, nós começamos a caminhar. Quando eu dei um passo à frente, ele me deu um tiro, passou perto da perna. Louvado seja Deus. E ele chegou e ele disse para mim, eu falei: já que você disse que quer me matar, você faz o que você bem achar direito. Louvado seja Deus. E eu fiquei naquela situação, não podia correr, não podia, se eu corresse, ele me mataria, se eu ficasse, ele me atiraria, a mesma coisa. Já tinha levado um tiro na perna, mas não pegou, o Senhor deu um livramento. Louvado seja Deus. Caminhamos a faixa dos 100 metros e chegamos em frente à casa do meu pai. Ele chamou meu pai para fora e eu comecei a olhar e contemplar que o meu pai passava muito mal. E meu pai não teve fala naquele momento. E ele virou para o meu pai e disse assim: olha, o senhor vai ver agora o seu filho morrendo. E meu pai não teve fala naquela hora e começou a passar mal. Louvado seja Deus. E ele foi caindo sobre o chão. E comecei a observar que meu pai estava caindo e não teve fala. Começou a tremer, caindo sobre o chão. Esqueci que meu irmão apontava a arma para mim. E fui correr para segurar o meu pai. Naquele momento, eu caí sobre o chão. E olhei para o meu irmão, ele ainda apertava o gatilho na minha cabeça. E olhei para o meu rosto saindo muito sangue. E ele apertando o gatilho do revólver na minha cabeça, ainda tinha algumas balas. Mas o Senhor não deixou que saísse mais nenhuma. Era para sair somente uma para que eu fosse provado. Louvado seja Deus. Naquele momento ele viu que a arma não saía mais tiro, não disparava mais.
Ele se desviou e fugiu. Ainda ameaçou os outros meus irmãos, ameaçou meu pai e fugiu. Louvado seja Deus. E chegando depois, ele me transportaram para o hospital. Meu pai caído para um lado e eu para o outro, me botaram no colo e saíram me carregando, um alvoroço muito grande naquele dia. E chegando na frente, ele olharam, tinha uma Kombi, e os meus irmãos, junto com outro moço, me empenharam e me puseram dentro daquele carro. O moço ainda disse que não queria me levar, porque eu poderia morrer dentro do carro dele e ia dar problema para ele. Mas ele juntou uma multidão muito grande, disse para o motorista: se o senhor não levar esse rapaz, nós vamos quebrar o seu carro, não sabemos o que podemos fazer com você. E aquele motorista viu que não tinha mais jeito, então ele pegou, me pôs dentro do carro e me conduziu para o hospital. Chegando na porta da emergência, tinha 8 doutores, e um dos doutores disse assim: eu sabia que ia chegar uma pessoa em caso de morte. Rapidamente, vamos levar esse rapaz para a enfermaria. Louvado seja Deus. Chegando lá na enfermaria, junto com meus irmãos atrás, acompanhando, e os meus irmãos olharam, e os médicos me botaram no raio-x, e olharam pela televisãozinha do raio-x e disseram assim: nós vamos operar o seu irmão, mas ele não tem mais jeito. Nós não garantimos a vida nele pela manhã. Louvado seja Deus. De manhã vocês vêm e vocês vão saber de alguma notícia, e nós não garantimos a vida. Louvado seja Deus. E o meu irmão, muito irado, nervoso com os doutores, disse assim: olha, doutor, se o senhor deixar o meu irmão morrer, eu vou entrar no seu hospital amanhã aqui quebrando tudo. Mas o doutor falou com ele: olha, nós vamos fazer o possível. Louvado seja Deus. E meu irmão saiu, ele pediu licença, cortaram a minha roupa toda. Eu estava todo lavado de sangue, e eu estava olhando aquilo ali, eles fazendo aquilo. Uma coisa eu lembro, que desde quando eu caí no chão eu pedia muito, era água. Outra coisa que eu, louvado seja o nome do Senhor, falava também, que me lembro, entrou nos meus lábios, eu falava assim: eu não vou morrer. Aquilo saía muito fraco nos meus lábios, ninguém entendia nada, mas eu sabia o que eu estava falando: eu não vou morrer. Fui até o hospital dizendo que não iria morrer. Louvado seja Deus. E naquele momento, os médicos começaram a cirurgia, eu pedia água, eles diziam que não podia dar. E me puseram na cama de cirurgia, e de repente meus olhos começaram a se fechar. Agora eu te digo para você nesse momento, que situação difícil chega o homem a ter medo da morte. Uma coisa horrível. E meus olhos começaram a se fechar, e eu querendo abrir os meus olhos, e eu não podia. Os meus olhos estavam se fechando, e eu fazendo força para os olhos abrir, e não podia. De repente, eu era muito ansioso para saber o que era um arrebatamento. Eu levei a faixa, depois disso, levei a faixa de uns 4 meses a 5, para contar aonde eu estive, o que o Senhor fez na minha vida. Louvado seja Deus. Andei em vários lugares dando meu testemunho, mas eu não falava o que o Senhor tinha feito na minha vida. Louvado seja Deus. Mas naquele momento que meus olhos foram se fechando, eu fazendo força, e os médicos conversando, meus olhos se fecharam, eu não consegui mais abrir os meus olhos, e o doutor fazendo, as vozes começaram a ficar longe, e eles começando a operação, e as vozes foram ficando longe, e meus olhos se fecharam. De repente, eu comecei a observar que parecia que eu não estava no hospital, parecia que eu não estava enfermo. O meu espírito de repente foi transportado para um local. Eu me encontrava em pé no local. O Senhor tinha me levado a um arrebatamento. Louvado seja Deus. Eu não sabia onde eu estava. Comecei a perceber que aquele local era um lugar de glória, um local muito maravilhoso. Olhava para um lado e para o outro, um local muito maravilhoso. Louvado seja Deus. E no hospital, os médicos lutando com o meu corpo. Louvado seja Deus. E naquele local, de repente, já era 10h25 da noite, os médicos lutando com o meu corpo, e eu num arrebatamento maravilhoso com Deus. Mas eu não sabia onde eu estava.
Eu em pé no local, olhei para um lado, olhei para o outro, muita quantidade, uma multidão enorme de anjos olhando para mim, anjos olhando, e eu comecei a contemplar e ver assim que os anjos estavam chorando, e com o seu próprio manto enxugavam os seus olhos. Louvado seja Deus. E naquele momento eu comecei também a observar, eu não tinha mais aquele sentimento que temos aqui na terra. Eu não tinha mais, louvado seja Deus, eu não tinha mais, não era aquele cheiro suave, maravilhoso que vimos por aqui, que temos aqui, que sentimos aqui. Louvado seja Deus. E comecei a contemplar uma estrada, parecia que não tinha fim na minha frente, ia toda a vida. E de repente naquela estrada apontou um homem, todo de branco, um manto enorme, e ele arrastando o seu manto, e veio ao meu encontro. No hospital já era domingo pela manhã, e na minha casa já estava notícias que eu estava indo para a morte, que eu não tinha mais jeito, que os médicos estavam lutando com o meu corpo lá no CTI. Louvado seja o nome do Senhor. E eu passando aquele momento maravilhoso, e aquele homem veio ao meu encontro, e chegou perto de mim, e parou assim distância dos 5 metros, virou para mim, e disse assim: olha, tu sabes quem sou eu? E eu comecei a perceber, comecei a pensar assim em mim, eu não sei nem onde eu estou, como que eu vou saber quem é este homem? E ele disse assim: eis que eu sou o Senhor teu Deus, e que te falo que pela tua grande desobediência foi necessário que eu te trouxesse até aqui, mas tu não irás ficar aqui, porque eu ainda quero que você ainda volte para pregar a minha palavra. E comecei a observar e pensar assim: louvado seja Deus, esse homem está falando que é o Senhor meu Deus. Mas eu comecei a observar que aquele local era um local maravilhoso, aquele homem era um homem muito bonito, um local de glória. Louvado seja Deus. E ele disse: agora tu vem após de mim. E segui aquele homem, e chegando na frente, ele disse: olhe para a parte direita. Olhei para a parte direita, comecei a contemplar uma cidade muito grande, uma cidade enorme, e comecei a observar que aquela cidade não tinha ninguém, não haveria bicicletas, carro. Eu comecei a querer ver alguma coisa semelhante ao que tem neste mundo, mas lá não tinha nada disso, não tinha carro, não tinha bicicleta, não tinha coisa semelhante, não tinha pessoas andando naquelas estradas, não tinha ninguém. E ele virou para mim e disse: olha, esta cidade é a cidade que está preparada para o meu povo, e tu irás voltar para pregar a minha palavra, e dizer que brevemente estarei buscando os meus escolhidos, e tu irás falar, louvado seja Deus. E ele disse: agora tu venha, eu quero te mostrar mais algumas coisas. E segui aquele homem, chegando na frente, ele disse: tu olha agora para a parte esquerda, louvado seja Deus. E olhei para a parte esquerda, e ele começou a me mostrar uma parte do inferno, uma coisa horrível. E ali naquele local tinha um homem muito grande, e aquele homem está virado, seu capote de fogo, seus olhos de fogo, uma coisa horrível. E almas clamando atrás daquele homem, almas clamando, pessoas querendo a salvação e não podia mais ter a salvação. Certamente quando uma pessoa morre, que ele vai à morte, é a morte mesmo, louvado seja Deus. E naquele momento, aquele homem disse para mim assim: olha, isto aí que você está vendo, isto é a morte, e ela foi para te apanhar, mas eis que tu é o meu escolhido desde o ventre de sua mãe. Separei você para fazer a minha obra, e tu irás voltar. Louvado seja Deus. A minha mão foi sobre ti, para que tu fizesse a minha obra, mas grande foi a tua desobediência diante de mim. Louvado seja Deus. Observando aquele homem, ele disse para mim: agora tu vai voltar. No hospital, já era segunda-feira, na minha casa, todo mundo sabendo que eu estava indo para a morte, não tinha mais jeito. Louvado seja Deus. Já tinha me deixado já de lado, meu corpo estava de lado, nos aparelhos. E aquele homem disse assim: olha, eis que muitos estão clamando pela tua vida. E agora o que eu imagino, irmãos, aqui, louvado seja Deus, você que ouve, é que nas igrejas, aqueles crentes que eu já, quando fui para o mundo, eu zombava dos crentes, eu criticava os crentes, muitos fazem ainda isto.
Até mesmo nas igrejas, pessoas criticam os crentes. Nas ruas, pessoas zombam dos crentes. Mas na hora que nós entramos numa situação difícil assim, são os crentes que nos dá, louvado seja Deus, esta atenção maravilhosa. E quantas noites os crentes, igreja, nas rádios, estavam pessoas clamando, pedindo a Deus, pedindo oração, para que Deus não deixasse a minha vida aí, para que eu não fosse. Louvado seja Deus. Hoje eu imagino e começo às vezes a pensar que crentes, pessoas no meio do povo de Deus, há amor, tem que haver paixão, tem que haver caridade um para com os outros. E tinha isto. Eu estava no hospital ainda indo para a morte, e o Senhor disse: eis que muitos clamam pela tua vida, e tu irás voltar. Mas eis que grande terá a tua prova, e maior a tua vitória. Mas não temas, não te cales, fala, porque eu estou contigo. Fique alegre naquele momento. Eu não dava para mim falar nada. Segunda-feira, às 4:30 da tarde, os aparelhos já dando os últimos sinais. E chegou uma enfermeira, começou a olhar para os aparelhos. Foi quando o Senhor disse para mim assim: vai. E naquele momento eu não comecei a pensar, quando eu fui pensar que para pedir ao Senhor para que eu não voltasse, que eu continuasse lá. A palavra de Deus, ela é como um relâmpago. E quando o Senhor fala, Ele cumpre. Quando eu fui pensar em pedir, eu já não estava mais lá, estava já dentro do hospital. Foi quando a enfermeira olhou para os aparelhos e começou a observar que os aparelhos, louvado seja Deus, estavam disparados. Os aparelhos começaram a se mover, começaram a se mover. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a enfermeira olhou, correu na sala de cirurgia, chamou o doutor Luiz Fernando Martins e disse para o doutor: louvado seja o nome do Senhor. E disse para o doutor que os aparelhos estavam disparando. E ela não estava entendendo nada. O doutor correu até lá e também não entendeu nada. Mas ele começaram a desligar os aparelhos para ver o que iria acontecer. Os aparelhos disparados. E eles começaram a desligar. E era tanto aparelho que tinha no meu corpo que foram terminar às 8:30 da noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Graças a Deus. Continua o testemunho do outro lado da fita. Louvado seja Deus. 8:30 da noite foi a hora que estavam desligando os aparelhos. E era muito aparelho no meu corpo. Terminaram às 8:30 da noite. E de repente, louvado seja o nome do Senhor, eis desligando os últimos aparelhos que comandam o coração, eu abri meus olhos. Louvado seja Deus. Que alegria imensa naquele momento. E olhei para um lado, olhei para o outro, muita quantidade de enfermeiras, médicos, pessoas de tudo quanto é espécie. E todo mundo foram para ali para ver o que iria acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento ali, eu via que todo mundo estava também chorando. Doutores, enfermeiras, todo mundo estava chorando. Louvado seja o nome do Senhor. E aí chorando, eu comecei também a observar e chorar também. Eu não sabia nem o que estava acontecendo. Louvado seja Deus. Um dos doutores viraram para mim e disse assim: olha, você não pode se mover, você não pode falar. Louvado seja Deus. A única coisa que você pode fazer, louvado seja o nome do Senhor, eu vou te fazer somente uma pergunta e você vai balançar devagarzinho com a sua cabeça e eu vou entender. E ele perguntou para mim assim: você já pertenceu a alguma religião? Louvado seja Deus. E eu balancei devagarzinho que sim, pois eu pensava que ele ia perguntar alguma coisa, onde eu tinha passado, o que tinha acontecido. Mas não, ele perguntou se eu já tinha pertencido a alguma religião. E disse para ele, devagarzinho balancei, ele entendeu. E disse: então uma coisa eu vou te dizer, você vai sair daqui, você vai ficar bom,
Mas quando você sai daqui, você procura novamente essa religião que você serviu, porque por nós você estava desenganado, você estava indo para a morte. Mas de repente, a diferença foi muito grande e o seu estabelecimento tem sido muito grande. Você volte, quando você voltar para a sua casa, volte novamente, procure esse Deus que você serviu, porque foi Ele que voltou à tua vida. Para mim foi uma alegria muito grande. E todo mundo chorava, e os médicos, todo mundo, louvado seja Deus. Me levaram para a sala de cirurgia e começaram a espetar o meu corpo e com agulhas. E de repente o médico começava a perguntar se eu sentia alguma coisa, eu balançava a cabeça que não. Na minha boca tinha uma sonda indo para o estômago fazendo lavagem, e no canal da urina também outra sonda, uma coisa horrível. Louvado seja Deus. E eles perguntando se eu sentia alguma coisa, eu dizia, balançava a cabeça que não. Foram para outra sala de operações, sala de exames, fizeram ali o exame da garganta. Acusou meu corpo físico, eu estava paralítico e a minha garganta tinha que operar. Louvado seja o nome do Senhor. E naquele momento, louvado seja Deus, chegaram um dos meus parentes para me ver e o meu estabelecimento já estava bom. Louvado seja o nome do Senhor. E os médicos fazendo aquilo ali, olhando, e louvado seja o nome do Senhor. E de repente fui conduzido para casa depois de 8 dias. Chegando em casa uma semana depois, voltei para o hospital passando muito mal pela madrugada. Louvado seja Deus. Aonde quando chegou pela manhã novamente, fui conduzido novamente para casa. Na minha casa chegou um grupo de irmãos. Eu ainda não podia falar direito, pois a minha garganta, a minha fala não saía direito. E o meu corpo físico estava totalmente paralisado. Louvado seja o nome do Senhor. E os médicos já tinham desenganado o meu corpo físico, eu estava paralítico. Para mim, era cadeira de roda. Louvado seja Deus. E naquela oração lá na minha casa, junto foi um grupo de irmãos. E aquele grupo de irmãos, louvado seja Deus, foi um garotinho de 10 anos, a qual ele tem chave sobre os lábios. E o pai dele disse que ele ia orar, ia pôr a Bíblia entre minhas duas mãos, e apertar com as suas duas mãos, e ia orar para mim. E aquela criança, hoje eu medito que a palavra de Deus diz que vinde a mim as crianças, que destais é o reino dos céus. Louvado seja Deus. E aquela criança começou a orar e pedir. Uma coisa eu entendia que ele falava. Louvado seja Deus. Senhor, levanta o braço dele. E aquele garoto orando, e ele pedia, e de repente comecei a sentir que os meus ombros já sentiam alguma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Eu comecei a sentir uma parte dos meus ombros. Quando eu fui ver, meus braços estavam no alto e eu estava sentindo do punho para trás. E uma coisa maravilhosa, pois os médicos tinham me dado 3 meses para me passar a sentir alguma parte do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E comecei a sentir do meu punho para trás, apertava a Bíblia, sentia o meu braço e eu chorava, me alegrava com Deus e junto com os irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Aquela oração terminou debaixo do poder de Deus. Mas eu ainda não podia glorificar a Deus, pois a minha garganta não aguentava, não tinha grande status para poder falar. Louvado seja Deus. Fui para a clínica no bairro chamado Silva Jardim, estado também do Rio de Janeiro, aonde ali, louvado seja o nome do Senhor, fui fazer a operação. A doutora começou a fazer os exames. Uma noite antes, na manhã de eu ir para o hospital, pedi um leite à minha esposa e ela me deu. E quando eu estava tomando aquele leite, senti que parecia que minha garganta não tinha mais nada. Mas mesmo assim ainda fui para o hospital para fazer os exames. Chegando lá na clínica, fui fazer os exames e os exames começou a dar tudo negativo, segundo a obra de Deus em minha vida. A doutora sentou perto de mim, 3 exames deu negativo, ela sentou perto de mim e disse assim: olha, você pode falar, você pode cantar,
porque sua garganta nós não encontramos nada, sua garganta está perfeita. Eu me alegrei muito, só de eu começar a querer falar com o doutor, eu comecei a sentir que eu já podia falar. E falei para ela que foi Deus que tinha novamente operado a minha garganta. A operação do Senhor, ela é perfeita. Ela não é como a operação, pois eu tinha pedido ao Senhor que não deixasse mais os homens cortar nada do meu corpo para fazer mais cirurgias e nem operações. Louvado seja Deus. E o Senhor não deixou, pois Ele operou a minha garganta antes dos médicos pôr a mão. Louvado seja o nome do Senhor. E vim para casa dentro da ambulância louvando para o Senhor. Chegando na minha casa, minha irmã ainda perguntou e disse: mas você já está bom, você já está falando perfeito. Eu falei: porque Jesus operou a minha garganta. E para mim aquela alegria era muito profunda. Louvado seja Deus. E fui me alegrando a cada dia mais diante do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Naquele momento, e passou alguns dias, eu saí daquele local, voltei para a cidade de Nova Friburgo, onde me resido até hoje. Me encontro morando nesta cidade até hoje, num bairro chamado Rio Grandina. E de repente, no Natal de 93, recebi em minha casa, certamente no dia de Natal pela manhã, recebi em minha casa uma cadeira de roda. Meus aparelhos, instrumentos, foi tudo vendido para que eu comprasse remédios e uma cadeira de roda e um colar cervical. Mas o irmão da igreja me ajudou no colar cervical. Ele tinha um colar cervical e deu ao meu pai para que me desse, para que eu pudesse usar. Louvado seja Deus. E aquela cadeira de roda, transportei na cadeira de roda durante um ano. Passei transportando na cadeira de roda. Louvado seja Deus. E depois o Senhor, eu me lembro que teve noite, conto para você algumas experiências. Teve noite que às vezes eu estava dormindo e minha esposa já quase não dormia, porque ela ficava de 10 em 10 minutos para me virar para um lado e para o outro. Meu corpo estava todo em feridas e coisas horríveis. Se encontra um homem e não sabia onde está o seu corpo. Eu não sentia o meu corpo. De repente eu só sabia que eu caía. Às vezes eu caía da cama e só sabia que eu estava no chão, porque a minha cabeça ia junto. Eu já sentia alguma parte do braço e sentia que eu estava no chão. Pedi a minha esposa para que me colocasse em cima da cama, e com aquela inchadura enorme, eu estava pesando quase 80 quilos, estava muito inchado. E a minha esposa: mas como que eu vou te colocar em cima da cama? Pois ela sozinha para cuidar de mim. Louvado seja o nome do Senhor. E eu dizia: não, você faz força e Jesus vai te ajudar para que você me coloque em cima da cama. E ela fazia força, pegava minhas duas pernas, botava em cima da cama, firmava com a cintura, e a outra parte do corpo ela fazia força, e eu procurava ajudar ela para que ela não pegasse aquele peso sozinha, mas eu não tinha força para suspender o meu corpo. Agora, que situação chegou um homem, hoje eu venho te falar que tudo isso tem acontecido na minha vida porque eu entrei na desobediência com Deus. E a desobediência é a coisa mais difícil que pode haver diante de Deus, nos olhos de Deus. E na vida do homem é a desobediência. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo isso veio acontecendo, sofrendo muito. E às vezes vem uma ferida, uma chaga sobre o meu calcanhar, onde minha esposa falava assim: olha, eu não vou tratar mais você, que eu estou vendo o osso do seu calcanhar. Essas feridas estão horríveis. As chagas, as feridas estavam comendo o meu corpo, a minha carne. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor foi dando vitória. Louvado seja Deus. E de repente, louvado seja Deus, aquela cadeira de roda ficou para trás. E chegou a irmã em minha casa e disse: olha, você vai usar as muletas. O Senhor vai preparar uma coisa melhor para você caminhar para a obra. Louvado seja o nome do Senhor. E eu, usando as muletas, eu comecei a treinar com as muletas, e eu percebi que de repente o meu corpo estava mesmo sendo transformado. Eu comecei a sentir que a minha vida estava transformada. Eu comecei a me interessar mais na obra de Deus. E digo para você algumas experiências. Eu ainda com pouco tato no corpo, eu comecei a ter sede de ouvir a palavra de Deus. Comecei a querer ir na igreja para cantar, pois os irmãos da igreja descobriram que eu cantava.
E mandaram me pegar em casa e fui para a igreja. Louvado seja Deus. Era uma festa, cantei, louvei para o Senhor. Mas, louvado seja o nome do Senhor, no segundo dia de ir para a igreja, eu não tinha condução para ir para a igreja. E digo para você, experiência difícil, que eu comecei a pensar, deu 7 horas, eu queria ir para a igreja, e não tinha como eu ir para a igreja, não tinha condições, não tinha um carro para me levar. E eu lembrei que meu pai tinha um animal, uma égua, e mandei um recado pelo meu irmão para que fosse até lá, e pedisse aquele animal ao meu pai, para que eu fosse para a igreja. Meu pai ainda falou como que eu ia subir em cima do animal, e meu irmão falou, não, mas ele falou que é para o senhor mandar, que ele quer ir para a igreja. Eu digo para você que quando eu estava bom, eu não era muito chegado, eu não gostava de andar a cavalos. Mas a gente na prova, é preciso que nós passamos pelo moinho. Louvado seja Deus. E durante 5 dias, quando eu cheguei na igreja, digo para você que meu pai levou o animal até lá, e começaram a pensar como queria me colocar ali em cima. Chamamos 4 amigos, vieram, me puseram ali em cima. E eu não tinha tato para ficar sentado em cima do animal. Olhei para uma corda e disse, olha, me amarra aqui em cima desse animal, mas eu vou para a igreja. Louvado seja Deus. E saí naquele momento ali, muito angustiado e muito triste, porque eu não sabia por que o Senhor estava fazendo aquilo tudo comigo, uma prova difícil, terrível. Para me sentar na igreja era difícil, feridas no corpo, mas de repente aquilo tudo ficou para trás. Os irmãos não acreditaram quando eu cheguei na igreja a cavalo. E 5 dias eu passei transportando para a igreja a cavalo, mas de repente o Senhor tirou aquilo, disse que não era mais para mim transportar a cavalo. Pois a palavra de Deus diz que o servo do Senhor não mendigará o pão. E eu não iria estar, mesmo doente, forçando o meu corpo para ir para a obra do Senhor a cavalo. Hoje, graças a Deus, o Senhor já prometeu que as muletas também vão ficar para trás. Louvado seja o nome do Senhor. E nessa prova, também recebi várias cartas do meu irmão, a qual, quando ele fugiu, passou alguns meses fazendo coisas erradas, entristecendo os olhos de Deus. Mas de repente ele foi preso numa cidade chamada Santo Antônio de Pádua, aonde ele foi transferido para uma cidade chamada Itaboraí, e ele se encontra até hoje. Eu fiquei sabendo assim que a sentença dele irá para 15 anos. Tenho pedido oração nas igrejas, e tenho pedido que você que ora a Deus, você que passa madrugadas na presença de Deus, ore pelo meu irmão, para que Deus possa salvar ele. Lá eu tenho levado roupas para ele. Eu não estive vendo ele ainda porque o Senhor ainda não deixou. Mas a carta que ele pedia era perdão. Mas eu falei com o Senhor, ele já está perdoado. Através dessa prova te digo também que eu fui, louvado seja o nome do Senhor, renovado com o Espírito Santo. O Senhor me provou de uma maneira muito difícil, mas hoje eu sirvo o Senhor com alegria. Louvado seja Deus. Te conto agora as vitórias, as bênçãos que o Senhor tem assim me concedido. Aquele cavalo, aquele animal que eu andava, eu não sei nem para onde está mais, porque o Senhor tirou do meu caminho. E hoje eu tenho, graças a Deus, depois desta prova, eu reclamava com o Senhor que eu tinha que pagar aluguel. O Senhor me tirou daquela casa. E aquilo que o Senhor disse para mim, que grande seria a minha prova e maior a minha vitória, e que nada iria faltar para mim, não tem faltado. Até hoje eu, às vezes, procuro lembrar um dia que faltou alguma coisa, mas eu não encontro esse dia, porque todos os dias que eu tenho passado, nada tem faltado para mim. Tudo que eu tenho pedido ao Senhor, Ele tem me concedido. Louvado seja o nome do Senhor. E te digo para você, que você não deixe o caminho do Senhor por qualquer problema, por qualquer luta. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele prova os corações. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Porque diz no livro de Provérbios 17 e no versículo 3 que o grisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Louvado seja Deus. Aí começou eu a colocar um propósito em mim. Louvado seja Deus.
que eu poderia andar rapidamente, que eu queria rapidamente o meu corpo voltar a funcionar. Eu pensava assim em mim, mas a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, Provérbio 19, no versículo 21, louvado seja Deus: muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor que permanecerá. E me lembro que, louvado seja Deus, muitos propósitos eu tinha no meu coração de voltar a andar rapidamente. E hoje eu faço a obra do Senhor transportando uma muleta. Louvado seja Deus. Hoje eu me encontro nas moletas e meu irmão se encontra atrás das grades, se encontra numa delegacia, se encontra sofrendo. Louvado seja Deus. Mas eu tenho alegria porque eu ainda estou servindo o Senhor com grande sofrimento, mas eu tenho certeza da minha salvação. Mas eu estou orando e pedindo a Deus para que Ele também possa colocar na vida do meu irmão a certeza da salvação. Não importa o que Ele fez comigo, não importa nada, o que importa é que eu ame Ele, e louvado seja Deus, e que Deus salve a vida dele. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque muitos propósitos há no coração do homem, porque várias vezes ele já foi preso, e ele falava que ia fazer 1000 coisas, ia para a igreja, ele tem um talento muito maravilhoso, louvado seja Deus, mas quando ele saía dali não era nada daquilo. Creio que hoje, o que ele falar, vai ser o conselho do Senhor que permanecerá na vida dele, e na minha vida é o conselho do Senhor que permanecerá. Mas tenho ido em várias igrejas, louvado seja o nome do Senhor, e o Senhor usa os vasos e diz para mim que brevemente esse fecho de alumínios vai ficar para trás. Louvado seja Deus. Essas moletas vão ficar para trás, e brevemente essas igrejas que eu tenho caminhado, dado meu testemunho, louvado para o Senhor, eu vou voltar novamente nas igrejas com as minhas moletas amarradas do lado, e eu pregando a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora te digo para você que é jovem, idoso, criança, que preste bem atenção. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Os seus passos são dirigidos pelo Senhor. Os meus passos são dirigidos pelo Senhor. Os nossos passos são dirigidos pelo Senhor. Se o Senhor te prometeu, continua esperando no Senhor, porque diz a palavra de Deus, Números 23, no versículo 19, que Deus não é homem para que minta, e nem o filho do homem para que se arrependa. Se porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria. Se Deus te prometeu alguma coisa, confia no Senhor que Ele vai te dar. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. E falo para você, não desanime, continua louvando, porque hoje digo para você, só conta as vitórias que Deus assim tem concedido. Hoje eu tenho 40 hinos da minha autoria que Deus tem nos dado. Hoje estou também para gravar um LP, a qual Deus assim tem concedido. Agora, depois de ter passado grande luta, grande prova, por grandes problemas, hoje eu sirvo o Senhor com grande alegria. Ando por muitas igrejas pregando a palavra de Deus, e com muita alegria. Até que poucos dias teve alguém em minha casa e disse assim: mas você passou por isso tudo, você já esteve em cadeira de roda, você já passou por isso tudo, é um sofrimento terrível, e você só vive sorrindo. Eu falei para ele assim: é porque Deus transformou a minha vida, e Deus também pode transformar a tua vida, e você também andar sorrindo e louvando para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Não deixe os caminhos do Senhor por qualquer problema. E você que não é crente, aceite a Jesus enquanto é tempo, porque Ele está voltando e Ele quer salvar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Você que é mocidade, não deixe de louvar para o Senhor, porque a palavra de Deus diz que o nosso clamor, o meu testemunho, louvado seja Deus, o nosso sofrimento, a nossa luta, isso tudo vai se acabar, mas o louvor, ele vai continuar. E nós vamos ter que entrar nos céus louvando e bendizendo o santo nome do Senhor. Louvado seja Deus. Eu digo para você que a cidade é muito maravilhosa, o local é muito maravilhoso, mas não espera o problema, a luta, a prova, a enfermidade chegar na tua vida. Não. Aceite Jesus enquanto você está perfeito.
Porque agora eu que tocava instrumentos, hoje eu não posso mais tocar. Louvado seja Deus. Minhas mãos não têm grande status ainda. As minhas pernas também não têm grande status. Mas a minha garganta, a minha fala, a qual foi operada pelo Senhor, tem tato para pregar a palavra de Deus. Para dizer para você que anda no mundo de pecado, que eu vim do mundo das drogas, do mundo da perdição, do mundo do roubo, do furto, mas hoje eu estou no mundo da alegria. Aquela arma que muitas vezes andei na cintura para fazer coisas, para até mesmo atingir próprios crentes, hoje a minha arma é a palavra de Deus, que ando por muitos lugares pregando a palavra de Deus. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. E Deus é aquele que Ele promete e cumpre na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe o Senhor guiar os teus passos. Louvado seja Deus, porque hoje eu quero andar perfeito, não posso. Mas você que está perfeito, tem suas mãos, suas pernas perfeitas, faça a vontade de Deus enquanto você está bom. Porque enfermo você